ACI apresenta Carreiras e Tendências. Transformamos propósitos em carreiras e negócios. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Carreiras e Tendências. Nessa segunda temporada, eu venho muito bem acompanhada e em cada episódio a gente vai abordar uma habilidade do futuro. A habilidade de hoje é inteligência artificial e daqui a pouquinho eu conto por quê. Mas os convidados não são à toa, são convidados que são autores do livro Histórias que Transformam, que hoje eu tenho aqui Luiz Buozzi, famosíssimo, né? E para me acompanhar nesse desafio, temos Tobias Mag, que vai nos acompanhar. Os dois têm uma história incrível nesse livro, mas hoje o episódio é do Buozzi. Então, olha só que chique, gente, eu vou apresentar a vocês o Buozzi a partir do livro, olha só. Luiz Antônio Buozzi é engenheiro mecânico, atuação de 40 anos na Volkswagen do Brasil. Nossa, atuou em diversas áreas. Olha, pai do Rafa, pai do Tiago. Especialista na área de Brand Experience. Muito bom, Buozzi. Bem-vindo, seja bem-vindo, né? Obrigado. Pergunta do milhão. Como é que foi colocar sua história num livro? Conta pra gente. Assim, foi muito legal. Principalmente por me forçar a lembrar todo o início da minha suposta carreira, né, onde que eu quis ir trabalhar logo com 12 anos. E eu fui lembrando tudo que eu fiz e como eu tinha uma vontade desde o começo de fazer as coisas diferentes, né? Depois que eu trabalhei numa farmácia, que foi o meu primeiro emprego, fiz umas coisas bem... A gente era muito inocente antigamente, né? E nessa passagem minha da farmácia tem um momento muito engraçado que eu ajudava muito a arrumar o remédio, porque o farmacêutico, que tinha 12 anos, não deixava eu dar remédio de medo de dar o remédio errado. Aí não sei, uma Novalgina, Cibalena e aqueles produtos, né, da Johnson, tinha aqueles estojinhos de criança com casaquinho, talco, tinha perfumes, coisas e coisas. Mas tinha uma sexta-feira que eu estava na farmácia lá e eu passei por uma situação bem chata. Não, eu não, né? Uma pessoa, porque uma moça chegou para mim e falou assim, a farmácia cheia. Eu com jalequinho branco, todo chique. Ela chegou para mim no cantinho e falou assim, eu queria a camisinha Johnson. Isso nos anos 70, pessoal. E eu falei, o que é isso, né? Já sei que é, pera um pouquinho. Fui lá, eu peguei os dois estojinhos com um casaquinho da Johnson, um casaquinho, sabonete e talco, e pus na frente dela. Falei, você quer rosa ou azul? A moça olhou assim para mim, não, é camisinha Johnson. Aí eu pensei, deve ser camisa, que só tem blusinha. Aí eu falei pro farmacêutico, na outra ponta do balcão, com a farmácia cheia, Silvania, ela não quer a blusinha, ela quer a camisinha da Johnson. Aí tem, a farmácia inteira parou. A moça ficou roxa e foi embora. Aí, a partir desse momento, ele não deixou mais eu muito sozinho na farmácia, também atender os clientes. Mas assim, a gente era muito inocente, mas eu logo de cara, quando eu entrei na Sabrico, que foi o primeiro emprego meu como office boy, eu sempre quis fazer o diferente, fazia as festas de Natal, eu tinha ideias, eu fazia as coisas que eu podia mexer, eu mexia. E eventos, né, gozado. Eu comecei a gostar de fazer isso, mas meu sonho era ser engenheiro. Tanto que eu vivia o tempo todo fuçando na oficina junto com os mecânicos lá da Sabrico, mexendo nos carros. E aí eu tive uma carreira que começou quando eu me formei em engenharia, eu fiz engenheiro, fui para trabalhar na Volkswagen como estagiário. Eu achei, sou o cara, né? Já estou aqui, agora eu vou encarar a minha profissão, porque eu já estou aqui dentro. Mas, infelizmente, quando acabou o meu estágio, eu não tinha vaga e eu fui dispensado. Foi um momento, acho que mais frustrante da minha carreira inicial, porque eu falei, acabou, se eu não conseguir,
como eu vou entrar na Volkswagen agora? Mas eu entrei na Volkswagen em outra área. Aí eu fui trabalhando na área de marketing, primeiro marketing de geral, depois fui para eventos, depois eu voltei para produto, voltei para eventos, fiz lançamentos, ou seja, eu comecei a fazer tudo na área de marketing aprendendo, mas com o objetivo de conseguir dentro da Volkswagen chegar na engenharia. Até que eu cheguei no marketing do produto, que era mais próxima da engenharia, que é a área que trabalhava junto com vendas para desenvolver os novos projetos junto com a engenharia. Eu falei, agora eu tô feito, né? Mas nada, aí me convidaram para trabalhar na área de Brand Experience, que era responsável pela imagem da marca. E ali eu comecei a lidar muito com pessoas, sabe? Eu comecei a me realizar. Cheguei a ser supervisor e, diante disso, eu não parava mais. Eu ia fazendo, deixando minha marca. Mas eu tive um momento muito difícil na minha carreira, foi quando me separei, né? Fiquei sem meus filhos. Eles foram morar com a minha esposa e aquilo foi muito triste para mim. Depois eu peguei um estresse ferrado, hoje é burnout, mas eu fiquei muito mal. Mas superei tudo isso. Superei. Meus filhos, depois de um tempo, vieram morar comigo, criei os dois. Saí desse burnout, graças a Deus. E fui até nesse momento convidado para trabalhar na engenharia. Mas aí eu não quis, sabe por quê? Quando eu estava mal, o meu trabalho me fez bem, porque eu era apaixonado por que eu estava fazendo na área de brand, os eventos, salão do automóvel, Rock in Rio. Para mim aquilo era uma realização, porque eu gostava de pessoas, eu fazia as pessoas felizes, as pessoas estavam assim, pô, que belo evento, obrigado, o meu time entusiasmado, o presidente feliz. Eu falei, pô, que legal, eu estou fazendo alguma coisa, isso está reverberando para os outros. Porque o mais gostoso é você ser feliz, mas não transmitir a felicidade para as pessoas. E aí, quando apareceu a oportunidade da engenharia, meu vice-presidente falou para mim, você quer ir para a engenharia? Vai, mas você gosta de pessoas. Você é pessoas. Eles gostam de você. Você não vai ficar sentado atrás de uma mesa, cara. Você tem que fazer o que você sabe. É aquilo que eu era, não o que eu queria ser. E aí eu decidi continuar na área de brand. Eu fiz mais de 2.000 eventos. Foi uma coisa assim, uma carreira de aprendizado, principalmente com um time muito legal junto comigo. Um time que eu formei, parecia que as pessoas foram feitas para trabalhar juntos, sabe? Se gostavam, se protegiam. Eu tinha junto com eles uma parceria, uma gestão de liderança que era, por exemplo, que aquelas pessoas, elas me protegiam de qualquer coisa. E eu podia precisar delas a qualquer momento, elas estavam do meu lado. Então, foi uma coisa que fez todo mundo crescer, uma realização. Salões de automóveis ganhamos muito prêmios. E hoje, muitos são executivos, estão em outras empresas, porque eu consegui formar pessoas, que foi meu maior objetivo. Formar pessoas. E eu estou resumindo rapidamente porque no livro tem a história detalhada, tudo que eu fiz. E aí eu cheguei no momento da minha vida que eu aposentei. E aí acho que você vai querer que eu conto depois ou conto agora, depois que eu me aposentei, o que eu fiz, Rebeca? Não, eu queria agora ouvir um pouquinho. Tobias, lê o teu capítulo que eu sei. Permita que o coração e a intuição guiem seus caminhos, capítulo 12, né? E eu acho que ele tem aí algumas curiosidades. E aí, Tobias, o que mais? Aproveita aí que tá ao vivo e a cores. Tobias mora na Suíça, né? Temos que aproveitar aí. Tá olha a minha pergunta internacional agora. Põe aí legenda. Vai. O famoso Boise. Eu já tinha ouvido falar muito nele e nunca tinha visto a cores. Vi recentemente lá no Lar Sírio, onde vocês desenvolvem um belo trabalho lá. Aliás, eles também... Sim. Uma coisa bastante impressionante, acho que vale a pena mencionar o Lar Sírio. Muito legal. Tem várias iniciativas bacanas aqui no Brasil, essa é uma delas, com certeza. Boaz, eu acho que assim, desnecessário falar sobre você, que a sua fama já te precede no bom sentido, tá? Li seu capítulo, obviamente, com muito interesse. Eu já tinha tido a oportunidade de ouvir sua história, que nós também já almoçamos juntos, e, enfim, estamos juntos em alguns momentos, então... tive um insight pessoal até,
Mas aproveitando que a gente está aqui, nós estamos sozinhos, estamos aqui junto com outras pessoas queridas também. Muito bem acompanhados. Muito bem acompanhados. Né? Eu vi no seu capítulo, bem lá no finalzinho, tem uma coisa, tem um ponto onde diz corra atrás. Isso é quando você tem um sonho, etc. Corra atrás. E a primeira coisa que vem no seu capítulo diz quanto custam 40 anos da sua existência. E colocando isso no contexto atual, da nossa juventude, das pessoas hoje em dia, onde tudo é rápido, a informação flui, corre, vem. Antigamente eu me lembro que quando você chegava a algum lugar e falava que você tinha 3 empregos em 20 anos, você era mal visto. Hoje em dia, se você tem um emprego em 20 anos, você não é mais contratado, você é muito acomodado. Então eu queria que talvez você tecesse algum comentário sobre esse corra atrás de um lado e do outro lado, 40 anos numa mesma empresa. Meu pai teve esse mesmo feito de 40 anos na indústria química farmacêutica, você 40 anos na Volkswagen. Eu admiro isso muito, eu não cheguei a isso, aliás, eu mudei 3 vezes de carreira. Por ano. Nesses 40 anos eu mudei 4 vezes de carreira, mas um jovem hoje não entende mais esse negócio de um dinossauro, que nem a gente fica tanto tempo no mesmo lugar. Do outro lado, você mesmo diz aqui, corra atrás dos seus sonhos. Então, quero deixar a palavra com você. Pergunta. Vai lá, Boss. Bela pergunta, é uma pessoa... Bom, esse cara aí também é fora de série, como eu posso dizer, uma pergunta inteligente tem que vir de uma pessoa inteligente e vivida, porque a história dele também é fantástica, né? Ele fez aquilo que eu não fiz, e cada um tem o seu jeito de ser, né? Eu acho que quando a gente estabelece, eu falo dessa juventude, porque essa geração Z hoje, que é a geração mais próxima, que está agora, né, que foi criada no mundo digital, tem essa necessidade, essa ansiedade de acontecer as coisas muito rápidos na vida. Nós, na nossa época, era muito diferente, nós tínhamos poucas opções e a gente ou você vai ser engenheiro, médico, dentista, jornalista, não tinha muita coisa, né? Se você quisesse ser alguém. Aí meu sonho, eu queria ter, quando eu era pequeno, eu queria ser motorista de ônibus, que eu adorava ver o motorista de ônibus ficar dirigindo. Mas a gente, como eu disse, correr atrás. Eu tinha um sonho, eu queria ser engenheiro. E a melhor empresa para se trabalhar na época era a Volkswagen, porque os engenheiros, os feianos, os mestres estavam lá. Eu procurei isso na minha carreira, mas o dia a dia dentro de uma empresa, todo mundo fala uma empresa mudar da outra. Você está dentro de uma Volkswagen, você está dentro de um monte de empresas. Tem área de logística, área de engenharia, área de design, área de compras, área de finanças, área de TI, área de marketing, área de comunicação, área de vendas. É um monte de empresas que ela trabalha juntos, mas cada um na sua área acaba sendo uma empresa, todo mundo com o mesmo objetivo. Então, quando você sai da engenharia e vai para o marketing, você está numa profissão completamente diferente. Se está na mesma empresa ou não, é a mesma coisa que você ter mudado de empresa, mas está na mesma empresa. E a vantagem de você estar na mesma empresa é o que eu procurei fazer, deixar minha marca. Conforme eu ia passando em cada área que eu fazia, eu deixava uma marca, deixava algo que eu realizava, porque isso me ajudava a ser lembrado e considerado. Agora, eu tinha que buscar felicidade, porque eu falo sempre, a gente trabalha 8 horas por dia e 30 anos da vida da gente, trabalhando. Se eu for infeliz, é uma estupidez. Se eu estou fazendo o que eu não gosto, é uma estupidez. Estudei 20 anos, trabalho 8 horas por dia, 30 anos da minha vida, os melhores períodos, e eu sou infeliz. Levanto, eu tenho que trabalhar. Procura o que você ama, procura o que você gosta. Se eu encontrei dentro da Volkswagen o que eu gosto, gostava da empresa, gostava das pessoas, mudar para quê? Eu vou mudar porque eu quero aprender mais? Principalmente nos dias de hoje, eu hoje aposentado, eu aprendi muito mais coisas do que eu aprendi na faculdade, do que aprendi em 20 anos de estudo. É só procurar e ter boa vontade e saber o que você quer. Meu propósito hoje está muito bem definido na minha cabeça. Eu sei o que eu quero e eu sei como ir atrás.
O que eu sei hoje é uma cultura muito melhor do que eu era aquele menininho que estava lá. Eu não tinha como aprender mais que isso. Hoje, um menino de 12 anos, ele sabe muita coisa. A gente dá as palestras, eles falam com a gente coisas que você... Nossa, na idade dele não sabia nem que era camisinha, né? Que eu contei para vocês. Era capinha na nossa época, mas camisinha Johnson a gente não sabia. Mas o que eu falo é o seguinte, eu corri atrás do meu sonho. Eu encontrei a felicidade. E não a minha felicidade. A felicidade mais linda que tem é aquela que você vê as pessoas felizes e você fica feliz. Gostei dessa frase para a gente terminar essa parte. A gente ainda tem mais 2 blocos. É muito intenso, né? Assim, essa conversa. E eu acho que é uma pergunta que o Boazzi sempre responde, porque fica assim, como é que alguém ficar, né? Meu pai ficou 35 anos no Banco de Boston, né? Então, quando eu fazia as minhas mudanças, como você, ele falava, gente, onde essa menina vai parar, né? Não, na verdade, eu não queria parar. Mas eu gosto muito dessa resposta que o Boazzi faz. Ele teve várias carreiras dentro da mesma organização. E essa semana eu comecei a atender uma moça e ela saiu de uma grande agência, tá arrependida até hoje, porque alguém virou para ela e falou assim, você tá 10 anos aí, cara, você vai virar um dinossauro. E ela nunca mais conseguiu. O meu trabalho com ela tá dela se perdoar disso, porque ela foi movida, né, por uma crença externa, para ela voltar a ter a potência dela que ela tinha antes. Então, eu achei bem legal a tua pergunta, e a tua história é um exemplo de alguém que realmente chegou numa felicidade, tal. Mas o podcast ele é muito pequeno, então se você quiser saber mais sobre a história do Boazzi, tá aqui, vou deixar aqui no link, né, a partezinha lá, o link deixar no descritivo do episódio, o link da Amazon, onde você vai poder estar adquirindo o livro, né? E segura aí que a gente ainda tem mais 2 blocos, a gente já volta. Você está ouvindo Carreiras e Tendências. Será que a IA vai dominar o mundo? Esse é o tema do nosso segundo bloco desse episódio. Inteligência artificial, ela é uma das habilidades que apareceram no relatório futuro do trabalho. Mas ela também tem um movimento muito interessante quando a gente olha o relatório de tendências de aprendizagem. Tem lá, dentro do relatório, um ranking que diz quais são as competências que os RHs, ou que nós profissionais, precisamos desenvolver para garantirmos a nossa empregabilidade até 2027, 2030. E inteligência artificial, ela dá um salto quântico. Ela sobe 15, né? Ela dá um pulo, né, de 15 lugares no ranking. Então, é uma habilidade que a gente precisa olhar. Só que aí a gente também tem o conceito de upskilling, reskilling, requalificação, essa sopa de letrinhas que é o quê? Profissionais incríveis, como o Boazzi, como o Tobias, tiveram excelentes formações, tiveram experiências internacionais, tiveram dentro de grandes empresas, mas alguns temas, dentre eles inteligência artificial, não fez parte da formação. E como é que então a gente entende esse impacto? Como é que a gente requalifica? Como é que a gente insere esses temas quando a gente cruza, né? Faz aí, né, uma interseccionalidade com a questão do etarismo, dos perfis maduros, que são boa parte das pessoas que estão liderando. São pessoas que estão mentorando, como é o caso do Tobias e do Boazzi. Então, pergunta do milhão, que vai agora na tônica do nosso segundo bloco. Como você vê os impactos dessa habilidade no mercado de trabalho do lugar que te habita, que é um profissional maduro, um profissional experiente que já passou, né? Já está sexagenário, né? Você contou no episódio anterior, então eu posso falar. Eu não entendi muito bem o tal, mas enfim, o sexagenário eu entendo. Vamos lá. Mas eu acho que se tem inteligência artificial, tem aquela outra também, a não artificial, natural. Acho que a gente se beneficia dela, porque na época não tinha um montão de ferramentas e instrumentos para nos auxiliar, como calculadora, computador e etc. E nós tivemos que aprender a fazer muita coisa na unha, na raça, na cabeça mesmo, contas, por exemplo, né? Então, nós desenvolvemos algumas aptidões, algumas habilidades que hoje em dia você tem dificuldade. Você vê hoje no trânsito, hoje eu vinha para cá e deu um problema no meu celular. Eu não conseguia mais me localizar porque eu não consigo pedir um Waze, eu não consigo mais achar o caminho porque eu não sei mais usar um guia, eu não consigo telefonar para minha amiga porque eu não sei o telefone de cor, que hoje está tudo no celular. Então, a minha inteligência está dando espaço à inteligência artificial
porque eu não estou mais usando, treinando a minha própria. Isso é um aspecto. Agora, em todas as mudanças, e aí você sabe que eu gosto de falar de transições, e as várias transições da vida, e nos últimos 100 anos houve muitas, em especial se você olha lá da tecnologia, da medicina e outras, era sempre dar um quê de medo nas pessoas. Então eu me lembro muito bem quando surgiu o computador há 300 anos atrás, se falava que ia acabar o mundo, porque os computadores iam dominar o mundo. É a mesma coisa que se fala hoje com a inteligência artificial. Né? Que a TV ia destruir as famílias. A TV também, etc, etc. Então, eu diria que tudo tem um quê de verdade e tem um quê de exagero, né? Como qualquer coisa, quando falaram sobre a energia nuclear há 300 anos atrás, depende do uso que você faz da energia nuclear. Você pode fazer ela para aquecer casas, para fazer um montão de coisa boa, você pode fazer para destruir o mundo. E a mesma coisa com a inteligência artificial. Será que ela vai tirar os nossos empregos? Eu acho que não, ela vai tirar certos empregos, provavelmente vai torná-los redundantes e vai conseguir fazer, as máquinas, pelo machine learning, pela inteligência artificial, vão conseguir fazer coisas melhor, mais bem feitas em menos tempo, com menos recursos do que nós humanos, talvez. Então, acho que a gente tem que procurar entender o mais possível e tornar a tecnologia, na qual eu insiro também a inteligência artificial, como nosso aliado, onde a gente consegue dinamizar as coisas, otimizar as coisas, tornar nossa vida mais proveitosa, mais agradável, dar melhores serviços àqueles que nos brindam com a confiança deles, né? Então eu vejo essencialmente como, em primeiro lugar, é evolução, então não tem que julgar se é bom ou se é ruim, simplesmente é um fato. E em segundo lugar, eu acho que existem muito mais chances do positivo do que do negativo. Sempre tem a dor, sempre tem alguma coisa. Mas tem muita coisa boa, basta descobri-la e usá-la. É claro que para gente que não nascemos com celular debaixo do travesseiro, com o computador na mão, talvez a absorção, o entendimento dessas ferramentas entrou aí também no mundo da tokenização, das criptomoedas, etc. e tudo isso, são um pouco mais difíceis para a gente do que para quem nasceu há 20 anos, que já nasceu com esta mentalidade. Eu vejo hoje os jogos, o jovem joga lá no Games Boy, que hoje não chama mais assim, da época deles, eles vão junto com o jogo. Eu morro sempre porque eu fico que nem pau duro lá. Eu não nasci com isso, então eu não sei isso. Então é uma habilidade que nós temos que aprender que nem tantas outras. Computação, talvez, outras pessoas de outras culturas, de outras idades, têm que aprender outras coisas, que vai acabar formando conjunto. Sim, eu lembro naquela palestra da Planejar, alguém levantou a mão para mim, e a minha palestra era sobre inteligência artificial. Falou assim, mas e se, né, o que fazer se a inteligência artificial roubar meu lugar? Aí eu parei e falei assim, aí talvez a gente tenha que pensar que você está no lugar errado, porque a gente não deveria estar disputando o nosso espaço com uma inteligência artificial, porque realmente a nossa inteligência é mais elaborada. Mas quando a gente, né, se deixa de lado, né, deixa, né, de pensar, de raciocinar, de criar, de amar, de sentir, aí a gente começa a disputar espaço com uma IA, ou sendo regenerativo ou não, com qualquer IA, né? Só um complemento pequeno, pensando no bloco anterior, quando o Boss estava falando, uma colocação interessante que uma psicóloga fez algum tempo atrás, num processo de recolocação de alguém da minha família, inclusive, é a diferença entre fazer aquilo que você gosta, que você colocou muito bem, quer dizer, você sempre fez o que você gosta, o que você tem paixão e tal, para gostar daquilo que você faz. E voltando à sua questão da inteligência artificial, que nos obriga eventualmente a mudar de atuação, de área, de alguma coisa, se a gente aprender a gostar daquilo que a gente faz e não depender de fazer aquilo que a gente gosta, acho que a chance de nós sermos felizes através da vida e realizados é muito maior do que o contrário. Nossa, e antes de fazer a pergunta para você, é isso. Você sabe que o Seligman, né, o pai da psicologia positiva, embora não exatamente pai, mas conhecido como pai, ele gastou um montão de dinheiro em pesquisa, né, e para descobrir o que dava felicidade às pessoas. E aí faz o índice, aí faz o FIB, etc. Aí, num determinado livro, ele traz assim, gente, felicidade está muito mais relacionado com o que acontece dentro de mim do que fora. Então mudou o hormônio, minha felicidade, é só a mulherada saber o que acontece na fase do mês, né? Marido é o mesmo, chefe é o mesmo, mas tem aquele período do mês que eu fico infeliz, né? Eu não mais, mas
Mas, então, o próprio Kahneman, né, traz isso, né? Então, trazia. Não, traz nos livros, vamos fazer, né? Ele ainda é nosso grande aliado nessa, né? E é um aliado porque, eu falo, quando um psicólogo recebe um Nobel de Economia, quer dizer que ele agregou muito. Mas ele diz, eu tô agora que tem uma relação com o Boose, aí eu tô com fome, eu tô com frio, eu tô com sono, minha relação com ele não é mais a mesma, porque eu não tô mais feliz, porque tem algo dentro de mim. Mas isso talvez a gente traga isso em outro episódio, porque, nossa, daria pano pra manga. Mas só pra trazer, Boose, que assim, hoje a gente sabe que com 8 bilhões de habitantes no planeta, né, a gente tem lá, eu gosto muito de olhar as 17 ODS, tem desafio para todos os tamanhos e países e empresas. Acho que a gente não conseguiria superá-los sem a ajuda da tecnologia. Mas a gente tem o desafio também de que quem opera a tecnologia é um ser humano, com todas as suas perfeições e imperfeições, com todos os seus vieses e crenças, né? Mas aqui, vamos lá. E como você vê os impactos, né, da IA nesse mercado, desse lugar que você coloca, né, que você se coloca, né? Alguém que já entrou no mercado algumas décadas atrás, tem hoje uma atuação diferente, né, como mentor, palestrante. Então, acho que sua opinião é muito interessante para os jovens e para os não jovens que estão nos assistindo. Bom, o Tobias já falou muitas coisas que eu penso igual. Ele tem o posicionamento dele, eu acho que é perfeito, sabe? Eu só penso assim, me preocupa um pouco. Primeiro, eu estou muito enfiado em aprender tudo que eu posso sobre inteligência artificial, porque o meu objetivo maior é falar com os jovens, entender os jovens, ver tudo que eles gostam, e eu preciso estar falando a mesma linguagem deles. Mas as preocupações que eu tenho é assim, eu vejo algumas coisas acontecendo que, sabe, é gozado. Hoje, você manda alguém escrever, um jovem escrever, eles escrevem mal. Não só a letra deles, eles não estão mais acostumados em escrever como a gente copiava um livro. Lembra que a gente ia copiar o livro? Papel ao maço. Copia o livro. Você tem que copiar o que está escrito no livro. Putz, coisa, né? Uma coisa estúpida, né? Mas você aprendia a escrever, aprendia a pôr a vírgula, porque você estava copiando e o teu cérebro, quando você ia escrever uma palavra, é com S ou com X? Você sabia porque você escreveu. Hoje, você não está preocupado de escrever certo, porque o corretor te corrige. E quando você tiver que escrever, sem o corretor, um dia, você vai se atrapalhar. Eu vejo um pouquinho a falta de uso da inteligência da gente, o desenvolvimento que nós tivemos que fazer, muito afetado. Por quê? Quantas vezes eu tive que usar a minha cabeça para sair de situações sozinho, sem ter nada na minha mão. Subindo num palco para fazer uma palestra de algo que o meu chefe ia fazer, ele não apareceu e eu tinha que falar. Exato. Se eu não sabia nem qual é o próximo chart, mas com a minha cabeça, com o meu preparo, com a minha vivência, eu conseguia dar um jeito. Será que uma pessoa que não treina o cérebro para se adaptar às situações, porque é tudo pronto, né? Hoje, faz uma carta pro teu amor, faz uma carta pro meu amor. Pô, a gente ficava pensando, né? I love my life, my life is you. Sabe aquelas frasinhas besta? Mas a gente escrevia versos, a gente fazia um monte de coisa. Não se faz mais, está tudo pronto, tudo superficial. E também quanto ao emprego, se a gente pensar, Revolução Industrial, século XIX, o que aconteceu? Saiu todo mundo do campo, foi para as fábricas, foram para a fábrica. Uhum. O que fez? A máquina precisava do homem para produzir. Sem o homem, a máquina ficava lá, parada. Então o homem, naquele momento, ele era o mais importante que a máquina. Depois, nós começamos a ter, eu vou falar na indústria automobilística, um monte de robôs, que tiraram funções que faziam mal, de fundição, de solda,
que o cara tinha que ficar lá com uma coisa desse tamanho, com máscara para não espirrar no olho, os robôs fizeram esse negócio. Saiu daquela trabalho perigoso, que era insalubre, e ele foi assumir outra coisa. Agora, quando chega a inteligência artificial, você está começando a precisar dela para você fazer as coisas. Eu preciso da inteligência para escrever uma carta, eu preciso da inteligência para fazer um anúncio. Vocês fizeram o GPT, né? ChatGPT. O cara lá na propaganda. Não, você quer fazer um anúncio, fala o que você quer, o cliente que você quer atingir, o quanto você quer cobrar, escreve aí, ela te faz o anúncio. É a criatividade daquele cara que estudou pra caramba, que ele tem a criatividade. E tem outra coisa, entender o ser humano não é simplesmente ter dados exatos. E o ser humano também não pode ser substituído na hora de julgar. Uma senhora roubou uma banana porque o filho dela estava passando fome. O que a inteligência artificial vai ver? Roubo, furto, punição. O juiz tem que olhar para o rosto daquela mulher, tem que sentir a dificuldade daquela mulher, tem que analisar a situação dela para dar uma sentença. Não, a inteligência artificial já vai fazer o julgamento e tudo bem. Pode substituir os médicos, os cientistas. Como? Ela vai conseguir saber resolver como curar o câncer? Por que não faz isso rápido? Ela já não existe? Não. O cientista, as pessoas vão fazer isso. Então, ela é boa, ela ajuda, ela vai... Eu mesmo estou aprendendo muitas coisas com a inteligência artificial. Eu uso o ChatGPT para muita coisa, mas eu não deixo ele me substituir, porque o que ele faz? Ele me mostra um lado que eu posso ficar vendo. Legal. Não agora porque eu vou ser imbecil, não vou usar isso porque eu não concordo. Eu concordo que é legal, mas eu tenho que saber que não é tudo, eu não posso deixar ele me substituir. É um desafio meu, porque hoje, na minha nova fase de vida, eu nunca realizei tanta coisa nova e ajudei tantas coisas do que eu fiz antigamente, graças ao quê? A tecnologia. Ele tem que me ajudar a eu pegar isso e levar para aquele povo que não pode ter isso daí. Eu vou ser o transmissor para eles. Eles não têm uma inteligência artificial, esse pessoal da periferia, nada. Eu vou ter que fazer isso para eles. E eu faço com prazer. Muito bom. Esse assunto é tão magnético que a gente estourou o tempo de novo. É um tema magnético. Na verdade, eu faria um episódio inteiro sobre ele. Porque ele é um tema que tem que ser discutido, tem muitos olhares. Lá mesmo dentro, né, da ONU tem um pacto só para estudar isso, porque como a inteligência artificial é treinada por nós, ela também vai levando os vieses. Então, se eu discrimino certa comunidade ou certo pedaço da sociedade, a inteligência vai também entendendo que aquilo é certo. Então, a gente também tem que ficar super, super atento. Mas é que eu falei, é um assunto magnético. Gostei do recorte que você trouxe. Então, a gente costuma dizer, lá atrás, a gente brigava por terra, né? Depois a gente começou a brigar por propriedade, porque por meios de produção, porque não adianta nada propriedade sem meio de produção. Só que agora vamos combinar que sem, né, toda a questão, né, de Big Data, toda a questão de Learning Machine, não adianta mais nem propriedade nem meio de produção. Então a gente entra, né, num espaço, né, que aí vem o convite que eu quero trazer aqui, que é o quê? Essa temática toda, a gente tem que se apropriar dela, não é ignorando que a gente vai conseguir transitar. Sim, nós temos que tirar o melhor e saber como fazer o bem com ela, não o mal. E quando a gente fala de bem, né, fazer algo pelo outro está muito relacionado ao nosso propósito. Então, quero fazer aqui o convite, na descrição do episódio vai ter aqui o link para você fazer parte do nosso workshop Carreira com Propósito. E é um convite mesmo, porque é um grupo, não é uma venda. É um trabalho gratuito onde a gente leva a nossa missão de ajudar as pessoas a colocarem a sua carreira a serviço de propósito. Então, vou deixar aqui o convite e segura aí uns minutinhos que agora a gente vai para o terceiro bloco. Você está ouvindo Carreiras e Tendências. Carreiras e Tendência, nosso terceiro bloco, que eu tenho um carinho super especial, porque é o de dicas.
Então, nós vamos falar sobre livro. Então, eu quero aqui do Buozzi uma dica de livro. Hoje, o número é assustador de números de livros que o Brasil publica. Então, muitas vezes eu falo, você lê? Eu não sei nem por onde começar. Então, vamos dar uma forcinha. Então, vou pedir para vocês uma dica de livro, começando por você. E o aprendizado, o que a pessoa que catar o livro para ler vai aprender. Então, é um livro que eu comecei, como eu falo muito de lá atrás, quando eu vi lá atrás aquilo, que eu aprendi muito. Minha carreira foi ensinamento o tempo todo. E o livro que você também já leu, já viu o filme, já viu tudo, é Quem Mexeu no Meu Queijo. Ele é muito legal, porque são 2 ratinhos e 2... é dois seres pequenos que eles ficam o tempo todo vivendo uma procura do queijo através do... Eles têm que saber se faltar o queijo, que eles têm que fazer, eles têm que saber o gosto do queijo, eles têm que saber que o queijo uma hora está lá, uma hora não está mais, o queijo some. Ele é um aprendizado constante de fases, de coisas da vida que faz com que você comece a perceber. Se você está com queijo, eles associam, experimenta para ver se ele está bom. Porque isso que ele associa quer dizer que você está num lugar, e será que esse lugar realmente é bom? Não é o fato só de ter queijo, o queijo tem que estar bom. Não é o fato de você sentir o cheiro de queijo, você tem que estar com o queijo na mão, o cheiro nos satisfaz. Então, ele tem uma associação, é tão gostoso ler o livro que ele é muito suave. Ele é um livro que você coloca-se em um monte de situações, não só do mundo particular, como também do mundo corporativo, desafios diretos que eles têm que enfrentar e superar. E são diversas lições que você tira dele. Eu não vou falar agora, senão conto a história, mas vale a pena, é um livro pequeno que vale a pena ler e que eu acho que todos nós da Volkswagen lemos, da área de marketing, que o nosso diretor um dia deu para todo mundo. Não sei se você estava nessa leva. Não, foi antes da minha fase Volkswagen e agora foi um déjà vu na minha cabeça, porque quando eu comecei a dar treinamento, estamos falando de 25 anos atrás, eu usava muito, porque primeiro que ele tem um filminho muito fofo, e segundo que, assim, parece coisa de criança, mas ele tem uma sabedoria enorme. Sim. Tem muito a ver com a nossa metodologia na CI, né? Porque, assim, é uma árvore aqui, um grafismo acolá, mas é o jeito, né, de chegar num nível de aprendizado sem as defesas, sem os mecanismos de defesa do ego. E o Quem Mexeu no Meu Queijo usa a mesma estratégia. Os 2 anõezinhos lá, só que escrevendo na parede as frases, os ensinamentos. Que eles registram como ensinamentos. E depois todo mundo, se vocês entram, você vê todo mundo que lê esse livro, ou que faz resumo, lista ensinamentos. Uns 7, uns 10, uns 12. É muito engraçado, porque ele deixa ensinamentos. E isso, como ela falou, parece um livro infantil, mas não é. É uma profundidade muito grande. Tem tanto livro, mas esse daí eu fui buscar lá de trás também. Não, adorei. E é aquilo, a gente fala que a gente começa no conhecimento simplório, né? Depois a gente evolui para o complexo. Faz idiomas, e faz pós-graduação, e faz intercâmbio. Mas a liderança, a sabedoria está quando eu consigo explicar coisas complexas de forma simples para o simplório. A simplicidade. E o Quem Mexeu no Meu Queijo, eles conseguiram fazer isso. É a simplicidade. Nossa, adorei. Nossa, tive um déjà vu. E você? A gente tá curioso, porque o teu eu não tô sabendo. Pois é. Com risco de ser redundante e levar uma vaia aqui, o meu problema tem sido, nos últimos anos, eu tenho me dedicado muito à leitura de artigos e coisas que estão na internet, etc. Muito ligado ao desenvolvimento profissional, ainda mais que eu tive essa transição do Brasil para a Suíça, de novo, faz 5 anos, aí veio a pandemia, nada daquilo que eu tinha planejado deu certo daquele jeito, então eu tive que repensar como é que eu fazia, e aí fui lendo em função disso, procurando apoio, né, inspiração para seguir novos caminhos. E li alguns livros interessantes, poucos livros não relacionados ao trabalho, de alguma forma, tá? E acho que isso me emburreceu um pouquinho,
né? Eu percebi isso em algum momento e fui procurando compensação de um lado com filmes e do outro lado depois com outros livros, aí sim tem alguns. Mas eu queria trazer para hoje um que vocês já devem ter ouvido falar. É um tal de, como que chama? Histórias que Transformam. Esse livrinho aqui. E parece meio besta eu trazer esse, mas por quê? Eu trouxe de propósito, porque é um livrinho que eu não estou fazendo propaganda em causa própria, porque isso você já faz de sobra e ele fala por si só. Já pelo título, mas principalmente pelo conteúdo. Eu andei lendo cada dia 1 ou 2 capítulos e é fascinante o que você conseguiu juntar de pessoas com histórias realmente inspiradoras, transformadas. Cada um tem os seus desafios para escrever. Nenhum de nós é autor nato e autor de várias novelas, ou o que seja, né? Todos nós somos iniciantes nesta arte, mas que eu acho que muitos de nós vão continuar tentar nos aprimorar nisso. Me parece que ele traz uma mensagem de manter a curiosidade, manter a chama acesa, manter a coragem de enfrentar situações, de enfrentar mudanças, de sair melhor do que entrou na história e de compartilhar isso com o mundo. Então, por isso que eu recomendo realmente este tipo de livro, esse especialmente. Poderia citar muitos outros, mas acho que dentro do universo é um que me agrada bastante, que eu acho bem recomendado. Eu vou chorar. Não, gozado que você falou, a gente ganhou né, porque vai ser lançado agora, nós não recebemos ainda, e aquele que eu tenho, eu dei para minha esposa, que ela lê, minha esposa mandou pra ler. Aí eu vejo na cabeceira dela, eu falei, e aí? Ela falou, você leu? Eu falei, não, ainda não li. Você tem que ler. Olha só! Eu falei, porque ela falou, cara, tem histórias do caramba. Eu falei, mas você já chegou na minha? Ela falou, não. Eu falei, poxa, eu pensei que a primeira coisa que você ia fazer era ver a minha história. Falou, tu eu conheço. Eu falei, você não conhece nada da minha fase lá de trás. Ela falou, mas você tem que ler, olha, tem histórias lá. Vocês são escritores, olha, você vê como é gozado, né? Ela habitua a ler. Ela falou, é muito bem escrito. Bom, a gente fez um trabalho profissional, né? Sim. Não foi uma coisa que nós jogamos 3 meses. lá. Em 3 meses. E a gente teve uma editora por trás que nos orientou, nos falou, nos deu direcional. E realmente, até meu filho leu a minha parte, ele falou, pai, é você que escreveu tudo isso, né? Eu falei, lógico que fui eu. Nossa, pai, tá muito bom. Eu falei, não, eu fui ensinado, eu fui orientado. Mas eles não tiraram nada do que eu escrevi, a essência. Eles podem ter arrumado um português tudo, mas foi muito gostoso fazer esse trabalho, sabe? E eu ouvi isso da minha esposa, eu falei, legal, porque a gente fica, né? Deixa eu contar para vocês, esse episódio eu não sei quando vai pro ar, mas ele está sendo gravado antes do lançamento. E eu vou contar uma coisa, uma característica do Tobias. Tobias, sabe aquele aluno chato que tá todo mundo dando parabéns, ou aquele colega de trabalho, não, o projeto tá incrível? Ele é aquele cara que vai levantar a mão e questionar a excelência. Então, ouvir isso de você realmente acelera meu coração, porque o Tobias não é uma pessoa de rasgar seda, nunca foi, a gente se conhece há bastante tempo. Eu sei, ele então, só me aluga, pô. Então, eu vou levar a sério. E eu acho que vale a pena a gente contar que, assim, eu tenho uma missão, que é transformar esse livro, né, num segundo best-seller, porque o Carreira Saudável virou, e ele foi o que me inspirou a vir para esse. Porque eu terminei lá de escrever os 10 capítulos, né, do Carreira Saudável, eu falei, e se eu trouxesse depoimento, para mostrar que a ferramenta funciona, que a metodologia funciona. E quando a gente foi pegar os 10 depoimentos, eu falei, gente, isso é muito mais legal, né, inspirar pessoas com história. Foi daí que eu falei, gente, eu tenho que achar, de milhares de pessoas que eu atendi, eu tinha que achar 20 pessoas incríveis. E deu trabalho. Deu menos trabalhos, 3 meses, para que a gente queria lançar o livro rápido, né? Eu estava muito animada. O mais difícil foi escolher 20 pessoas. E vocês estavam lá no top... Nem era no top 20, estavam no top 10. Você pagou quanto? Não pode. Isso é segredo, né? Mas, bom, então... Quando a gente fala, né, de inteligência artificial, a gente sabe que ela está presente nos streamers.
Então, aquilo que há uma sugestão, fala, ai meu Deus, o que é esse negócio? Esse negócio IA tá morando na tua casa há muito tempo. E um dos lugares é lá na tua TV por assinatura, no streamer. Então, tem aquelas sugestões, é uma inteligência artificial que está por trás te indicando algo. Baseado, sim, nos teus gostos, mas também baseado, sim, em patrocínio, em impulsionamento. Então, acho que nesse momento que a gente quer saber uma indicação de filme ou série e o ensinamento, porque a gente não está sendo movido por algoritmo. Então, a gente vai fazer aqui uma sugestão muito bem feita de filme. E agora eu vou começar por você. Que filme que você vai indicar para nós? Obrigado, Rebeca. Eu acho que, pensando que o tema era inteligência artificial, eu pensei em alguém que não tinha isso à disposição e que precisava dela muito, precisava de muito raciocínio, ligar os pontos, fazer as coisas, deduzir, etc. E que eu vi recentemente o Mr. Holmes. Mr. Holmes é o Sherlock Holmes na terceira idade, na melhor idade, como nós diríamos, né? Já que não tem outra opção. Melhor, enfim, né? Sei lá. E ele indo, então, dentro desse filme até o início da demência. Na idade dele. É muito interessante e o filme. Tá onde? Onde a gente ia assistir? Eu vi na Netflix. Tá. É um filme de 2015, quer dizer, não é um filme novo. O ator principal é o Ian McKellen, que trabalha excelentemente. Tem uma Laura Linney, que faz a coadjuvante, e um moleque, um menino, na época, em 2015, que era Milo Parker, que faz o garoto. E tem uma série de ensinamentos fantásticos. Então, um é o envelhecer, outro é o planejar, outro é correr atrás. Nunca é tarde para resolver um caso. Inclusive, ele resolve resolver um último caso, no fim do qual ele acaba falecendo. Então, tem um final triste, mas é inspirador. Isso chama spoiler! Assista o filme. Assista o filme. Depois me manda metade da entrada, porque você não teve que assistir tudo. Assista o filme, ele Enfim, morre no fim. Cara... é muito bom, vale a pena realmente, muito legal. E tem essa questão do planejamento, tem a questão das transições todas, tem a questão do relacionamento entre jovem e velho, tem a questão de uma época que não existia computador, inteligência artificial, e a pessoa tinha que ter método e fazer desenvolvimento, e ter planilha, e ter tudo. Então, cara, tudo de bom. Nossa, e muito, é um tema muito atual, porque dentro das empresas, a gente tem esse desafio de lidar com essa pluralidade de idade. É a primeira vez que a gente tem que liderar 4 gerações dentro da mesma equipe, né? Então, filmes que fazem esse corte nos ajudam a entender a complexidade que é juntar tanta gente no mesmo canto. Eu não assisti, vou anotar. Agora acho que vou aproveitar o próximo final de semana para assistir. Obrigada. O final pode ser que mude. Às vezes muda o final. Muda, né? Muda. Talvez eu esqueci. Talvez eu confundi. Até lá inventar. Naquela época não tinha remédio. Tava, o cara sarou do Alzheimer. Assim. Bom, você, o que você vai indicar pra gente de como filme assunto- ou série? Um filme, como o assunto era inteligência artificial e essas coisas de tecnologia no mundo, eu acho que é A Guerra do Amanhã. Esse filme, ele está fazendo muito barulho aí, porque ele mostra, eu não quero dar spoiler, mas falar um pouquinho. Pelo amor de Deus, já demos um aqui. Ele é basicamente uma família que vai passar as férias numa casa alugada, num lugar meio distante, e acontece muitas coisas que está muito embasada. Parou a internet, parou tudo. Parou a internet, não tem televisão, deu problema, começou a não ter mais luz, avião caindo, não tinha GPS, ou seja, o que está por trás de tudo isso? Eles deixam assim no ar, alienígenas, um país que quer acabar com os Estados Unidos, que isso acontece nos Estados Unidos, é uma reação do planeta, que hoje todo mundo fala que a Terra está num movimento diferente. Então, o que acontece no enredo do filme faz a gente pensar muito mesmo a nossa dependência dessa tecnologia. E vale o assunto que a gente acabou de falar. Quando a gente começa a depender de algo e a gente abre mão de nós, autonomia, né? A gente fica à mercê de. E aí você começa a ver nesse filme, as pessoas ficam impotentes, totalmente impotentes. Dá louca nos carros. Eu não vou falar. É isso, não fala, que agora eu quero
a última dica, né? E a gente sabe que a sensibilidade, a arte é uma coisa que nos diferencia, né, da inteligência artificial. E cultura, né, precisa fazer parte da formação de um bom cidadão, né, faz parte na vida de um líder, o acesso à cultura. Então, dica cultural, né? Qual é a sua dica para nós que estamos aqui? Eu gostaria de abordar essa dica de uma forma um pouco mais genérica, em vez de dar uma dica específica, e eu vou pelo caminho de uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, que é viajar. Viajar é descobrir novos lugares, novas mentalidades, novas culturas, ter a oportunidade de me refletir em outros e ver aonde eu poderia me aprimorar, o que eu poderia fazer, o que eu posso contribuir em outros lugares também, essa troca, né? Isso tanto faz se é com pessoas, com a natureza, com animais, com arquitetura, museus, etc. Então, viajar em geral, né? Então, assim, a minha dica nesse sentido seria qualquer lugar do mundo. Pode ser na sua vizinhança, pode ser aqui, a 10 quilômetros aqui, como eu fui no museu outro dia, que eu mencionei em algum momento, no Ipiranga, mas pode ser também a 10 mil quilômetros, do outro lado do universo, pode ser no Polo Norte, não importa realmente muito para onde você vai, mas vai com o olho aberto, vai sem prejulgado, vai que nem uma esponja ávida para absorver conhecimento, para fortalecer sua rede de relacionamentos, aprender com outras pessoas, compartilhar. Eu acho que é isso que a gente leva dessa vida, né? E o resto, sabe, tudo bem. Os museus e etc, monumentos, tudo isso vai tudo fazer parte desse roteiro. Porque é viajando e andando, que pode ser a pé ou de jato ou da forma que for, é que você vai aprender e vai ver, mas tem que ter essa abertura para isso e a curiosidade, a disposição de aprender, um pouco de energia, dentro do seu tempo, dentro do seu orçamento e dentro do seu nível de energia, que nosso talvez seja diferente de quando a gente tinha 20 anos, mas não deixa de existir. E existem hoje formas de procurar apoio, e não substitui isso simplesmente pelo artificial, pela Netflix e etc. Isso. Use também, que é fantástico, não deixe de usar, mas tenta também fazer suas experiências pessoais, que o olho no olho, o contato físico, sentir o calor humano, cheiros, o cheiro, sabores, tudo isso. Falou em cheiros, você sabe que eu adoro cozinha, vinhos, etc. É impagável. Orquestra, som, música popular, que seja. O mundo é tão fantástico. Então, aproveita ele, quando tiver possibilidade. Esse é o indicador. Às vezes a gente vai fazer plano de ação, né, nas estratégias de carreira. Esse é o indicador. Hoje a gente tem 193 países mapeados pela ONU. Eu tenho a minha meta de quantos países eu quero conhecer, e eu tenho provocado muito líderes. Então, na minha agenda tem muito C-Level, tem muito CEO. Então, começa, olha, você precisa conhecer outras indústrias. Você precisa conhecer outros países. Aí começa América do Norte, falando, não, o mundo não se resume a Brasil e América do Norte. Olha, tem um continente aqui do lado. Então tá bom, aí começa, né? Aí fala, então agora, eu falei, não, tem um pedacinho aqui do outro lado, que foi o que eu fiz ano passado, Dubai, Japão, e é outro mundo, não vou falar que é outro planeta, é outra dimensão, e a gente às vezes fica muito preso no nosso umbigo, tomando decisões, achando que tudo se resume àquela religião, aqueles hábitos alimentares, aquelas relações familiares, e quando você chega num outro país, você fala, gente, onde é que eu tava? Que tudo isso existia, eu não sabia. Ai, adoro. E eu tenho muito provocado os meus clientes a colocar metas, né? Porque, como planejador financeiro, você sabe, se não coloca meta, a pessoa fala, mas eu não viajo porque tem dinheiro. E às vezes gasta todo o dinheiro em pãozinho na padaria, né? Num chocolate. Então, isso é uma excelente meta. Adorei essa sugestão. E a viagem não precisa ser 10 milhões de dinheiros e não precisa ser muito longe. Exatamente, outras culturas, aqui no Brasil mesmo. Com certeza. Né? A gente teve, né, um projeto que a gente levou um monte de gente para um assentamento sem terra. Sem teto, desculpa, sem terra e sem teto. Aí, tipo, a gente levou muita gente para conhecer povos originários, né? Porque, enfim, mas isso aqui também acho que renderia um episódio só de viagem. Com certeza. E qual a sua dica cultural? Eu não vou dar uma dica cultural. Eu vou dar uma dica moral. Dica social. Eu, dentro de tudo que está acontecendo na minha vida, uma das coisas, até o Bia já falou disso,
que me fez uma pessoa assim tão melhor, tão motivada, que foi o trabalho que eu estou realizando no Lar Sírio. Trabalho voluntário. É o trabalho voluntário que me faz me dedicar, que até eu tenho um evento amanhã. Hoje vocês não vão poder ir, porque esse episódio já aconteceu. Mas amanhã tem um evento no Lar Sírio de carros clássicos que a gente está fazendo junto com a Federação Brasileira de Veículos Antigos. E a energia que as pessoas estão colocando para ajudar é impressionante. Eu fui lá hoje, o presidente de honra, que é o Suga, estava pendurado numa tela de quadra, amarrando Bandeirinha. É. Quer dizer, eu só vi esse homem de paletó e gravata, no máximo um blazer. Com camisa. Com camisa. Mas ele estava de camisa, mas uma calça jeans. Mas assim, é tão gostoso, é tão bom você poder... Rebeca, a gente está fazendo junto um trabalho de mentoria que vamos começar com os jovens aprendizes que tem lá, do Sesc, Senai. Sabe, é uma coisa que se sente tão realizado por um lugar que era um orfanato e que hoje cuida de 1.200 crianças. Um lugar que é procurado por todas as famílias lá da região, porque eles tiram aquelas crianças... De situação de risco, né? Situação de risco, porque a criança sai, imagina, uma criança de 10, 12 anos, sai da escola, vai para casa sozinha, pega ônibus, chega na casa, fica sozinho na rua. Ela está vulnerável de ser abordada por todo tipo de coisa. E eles estão lá acolhendo essas crianças, dando curso de culinária, curso de música, curso de desenho, curso de karatê. Ou seja, é uma coisa tão bonita que ninguém conhece. E eu, de tudo que eu estou fazendo hoje, as palestras, essas mentorias, os trabalhos que eu estou realizando, convidado para ser diretor de museu, você sabe disso, lá de carros antigos em Campos, é a coisa mais bacana. E a minha mulher falou hoje de manhã para mim, você está nervoso com esse evento? Quantos eventos você já fez? E eventos para 10 mil pessoas. É um evento aí, tranquilo, você faz tranquilo. Eu falei, mas é importante. Para mim é muito importante. Ela falou, eu sei, mas você está tão tenso. Eu falei, é que eu estou com medo que chova, eu fico preocupando com as coisas, os carros vão estar lá, são carros clássicos. Ela falou, calma, vai dar certo. Então, eu nunca tinha me preocupado mais nada com as coisas e voltou tudo. De tão importante que para mim é. Antes da gente finalizar com o ensinamento final em uma frase, o que o Boazzi trouxe é isso, né? A CI forma mentores há muito tempo, e aí a gente está fazendo esse trabalho belíssimo, né? Pegando pessoas e ajudando, capacitando, né? Pessoas de bem para acolher essas crianças e inseri-las no mercado de trabalho quando chegar, né, na idade devida. Então, é um trabalho muito, muito, muito especial para a gente. Mas quero aproveitar e deixar aqui na inscrição do episódio a nossa autoavaliação para saber se você tem perfil de mentor, né? Então, é uma carreira promissora, é uma atividade muito, né, de generosidade, colaborar com a caminhada do outro a partir das minhas experiências e conhecimentos. E aí a gente, para ajudar as pessoas a entenderem se elas têm perfil ou não, a gente fez uma autoavaliação. Eu vou deixar a descrição aqui vou deixar o link aqui na descrição, né? Trocando tudo já. Mas vamos lá. Qual é a mensagem final que você quer deixar para quem nos acompanhou até agora? Em primeiro lugar, obrigado, gratidão por nos acompanhar. Acho que, com certeza, não é uma coisa óbvia. Nós três temos um probleminha que a gente não encontra nunca o botãozinho de parar de falar. Isso é verdade. É uma dor. Uhum. Do outro lado, deixar um encorajamento para que realmente procurem ir mais a fundo sobre o que te motiva, o que te ajuda a transformar a si mesmo para uma versão melhor de você mesmo dentro do seu olhar, em primeiro lugar, né, antes de mais nada, e que ajuda você a transformar o mundo para um lugar melhor para você, para os demais e para os seus descendentes, para as próximas gerações. Eu acho que é isso. Obrigado. E
você, o autor da noite? Eu acho que, diante do que eu acabei de falar, pessoal, se vocês tiverem oportunidade, façam trabalhos voluntários. De verdade. Você tem tempo. Esse mundo, você não tem tempo para nada, não tem tempo de ligar, não tem tempo para não sei o que, não tem tempo para não sei o que lá. Gozado, né? Antes, para você fazer uma ligação, você tinha que chegar em casa, pegar o telefone. Hoje está na tua mão. Será que você não ganha tempo com isso? Faça alguma coisa que você pare e ajude alguém. Que pouco que seja, você está fazendo a diferença da vida de uma pessoa. Então, eu deixei isso para fazer depois que eu me aposentei. Eu me arrependo muito, de verdade. Eu acho que eu podia ter feito antes. Eu também não tinha tempo. Também achava que minha vida era trabalhar na Volkswagen. E existe vida após a Volkswagen, e eu descobri. Bom, eu já tive o privilégio, assim, minha mãe me inseriu nesse mercado de trabalho voluntário muito pequena, ela se vestia de palhaço, me levava de palhacinha, uma graça. Um dia eu vou trazer a foto aqui para vocês verem, só para os amigos. Bom, vou terminar esse episódio com 2 movimentos. Um é pedindo, né, e outro agradecendo. O pedido é: aperte o sininho para quem está no YouTube, quem está no Spotify, 5 estrelinhas, né? Isso ajuda o algoritmo, a inteligência artificial a entender a relevância desses temas. Então, conto com o seu apoio. E agradecimento à Sétima pela estrutura e pela produção, toda a equipe da Sétima. Thiago Toledo pelo apoio na edição e distribuição. E Marcela Mello pelo apoio no roteiro, tá bom? Espero você no próximo episódio. Acreditamos no potencial humano. São as pessoas que podem transformar o mundo. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Realização: Academia de Competências Integrativas.